Escolher a melhor CPU de jogo para sua construção é uma das partes mais importantes da experiência de criação de computadores. Junto com a placa de vídeo, é uma das partes mais importantes que afetam o bom funcionamento do PC. Olá pessoal, no vídeo de hoje, estamos vendo as 5 melhores CPUs de jogo. Se você quiser mais informações, também colocamos os links na caixa de descrição abaixo. Obrigado! Começamos nossa lista com o número 5, temos o AMD Ryzen 5 5600. Esse chip ocupa o primeiro lugar como a melhor CPU de orçamento geral para jogos, com uma mistura sólida de desempenho em cargas de trabalho de jogos e aplicativos, trazendo um novo nível de valor para o lineup Zen 3. Se você está bem aderindo à placa-mãe AM4 da geração anterior, o Ryzen 5 5600 é uma ótima construção de orçamento. A compensação principal para a plataforma AM4 é que você está limitado a DDR4 e não tem acesso ao PCIe 5.0. Mas isso não é um problema a esse preço. Estamos falando do Ryzen 5 5600 de 6 núcleos e 12 threads, aos 140, um desconto profundo provocado pela pressão competitiva da Intel. Na verdade, nossos testes mostram que o Ryzen 5 5600 geralmente corresponde ao desempenho de jogos de seu irmão mais caro, o Ryzen 7 5800X de 240, o que faz do 5 5600 um chip incrivelmente completo que pode lidar com qualquer tipo de jogo. Desde desempenho de classe competitiva com monitores de alta taxa de atualização até streaming, ao mesmo tempo em que oferece desempenho mais do que suficiente para cargas de trabalho diárias de aplicativos. Como acontece com tal da CPU AMD para jogos, você pode fazer overclock total da CPU. O Ryzen 5 5600 tem uma frequência base de 3.7 GHz e clock de aumento de 4.6 GHz, mas com o resfriamento e a placa-mãe certos, você pode esperar aumentos mais altos a curto prazo. O chip também tem uma classificação TDP de 65 watts, o que significa que ele funciona excepcionalmente fresco e silenciosamente dadas suas capacidades. Os proprietários existentes da AMD com uma placa-mãe da série 500 respirarão aliviados quando o 5600X cair diretamente nas placas-mãe existentes das séries 500, 400 e 300. Se precisar de uma nova placa-mãe para suportar o chip, as placas-mãe AMD AM4 são abundantes e relativamente acessíveis, com a linha da série B oferecendo o melhor valor geral para essa classe de chip. 4. O Core i5 13600K, de $317, é um chip de jogos estelar que você pode comprar agora. A Intel aumentou o preço em $30 em relação ao modelo de geração anterior. Mas o i5 13600K supera toda a linha Ryzen 7000 da AMD em 1080p, ou mesmo o modelo de $589. O Core i5 13600K vem com 6 P-cores roscados que operam de 3,5 a 5,1 GHz e 4 E-cores que funcionam de 2,6 a 3,9 GHz para um total de 20 threads. Isso é emparelhado com 20 MB de L3 e 24 MB de cache L2. O chip suporta 16 pistas da interface PCIe 5.0 de ponta e mais 4 pistas PCIe 4.0 para uma porta SSD M2 rápida. A conectividade de ponta não para por aí, embora o Core i5 13600K também suporte memória RAM, DDR4 ou DDR. A maioria dos jogadores vai curtir o preço mais baixo e performance comparável da DDR4, mas pode passar para a DDR5 mais cara se precisar de mais velocidade de transferência de memória. Só fique ciente de que a DDR5 é mais cara, e as placas-mãe DDR5 adicionam um pouco mais à equação de custo também. O i5 13600K vem com uma classificação máxima de energia de 181 watts, mas esse processador consome muito menos energia do que seu homólogo da geração anterior, e oferece muito mais desempenho em jogos. O consumo de energia reduzido permite que o chip funcione bem com uma grande variedade de refrigeradores de ar e água padrão, mas você vai ter que garantir que o seu modelo seja compatível com o socket LGA. Falando nisso, você também vai precisar de uma nova placa-mãe da série 700 ou da geração anterior da série 600 para o processador. Você consegue achar uma grande variedade de modelos de ponta que suportam memória DDR5 e, apesar de encontrar menos placas-mãe DDR4 de baixo custo e custo-benefício, ainda há muita variedade disponível. Em número 3, temos o Intel Core i7 12700K. Na faixa de preço dele, o Core i7 12700K é uma CPU excelente para jogos de alto desempenho, fornecendo 90% do desempenho do Core i9 13900K, modelo principal, por $300 a menos. Melhor ainda, você pode fazer overclock do chip para alcançar um desempenho quase comparável ao do Core i9 13900K. O Core i7 12700K é também muito melhor em multitarefas do que o Ryzen se você estiver procurando desempenho em cargas de trabalho de produtividade. Ele vem com 8 P-cores e 8 E-cores para um total de 24 threads. Os P-cores rodam a uma base de 3,4 até 5,4 GHz de aumento, enquanto os E-cores chegam a 2,5 e 4,2 GHz.
Além disso, a execução do motor é alimentada por 30 MB de memória cache L3 e 24 MB de L2. O 12700K também suporta conectividade ponta a ponta com suporte à memória DDR4 3200 ou até DDR5 5600, junto com 16 vias de PCIe 5.0 e mais 4 pistas de PCIe 4.0 do chip para SSD M. O 13700K tem uma base PBP de 125 watts e uma potência de pico MTP de 253 watts. Ainda assim, registramos um consumo de energia consideravelmente menor do que o seu equivalente da geração anterior e você obtém um desempenho ultra competitivo em troca. De qualquer maneira, você precisará comprar um cooler capaz para o chip e você também precisará de uma nova placa-mãe da série 700 ou da geração 600 anterior. A maioria dos jogadores apreciará o preço mais baixo e o desempenho comparável do DDR4, mas você pode avançar para o DDR5 mais caro se precisar de acesso a mais taxa de transferência de memória. Em seguida, no número 2, temos o AMD Ryzen 9795RX 3D. O Ryzen 9795RX 3D da AMD, de $665, é voltado especificamente para jogadores que querem explodir em jogos limitados pela CPU, enquanto ainda tem o peso de 16 núcleos capazes de lidar com as cargas de trabalho de produtividade mais pesadas. O novo chip vem com 16 núcleos Zen 4 e a tecnologia de cache 3DV de segunda geração da empresa, que desbloqueia 128 MB de cache L3, uma combinação que oferece o desempenho de jogo mais rápido disponível no mercado. O cache L3 Extra vem cortesia de um chipset SRAM empilhado em 3D, fundido no topo do processador com ligação híbrida, que acelera os jogos a novos patamares em muitos títulos. A AMD também tem uma nova técnica de segmentação por thread, projetada para ajudar-te a aplicar os ganhos de forma mais uniforme em vários jogos. No entanto, o Ryzen 9795X 3D fica para trás da concorrência direta em alguns aplicativos de produtividade devido às compensações associadas à tecnologia de empilhamento de chips 3D e não acelera todos os jogos igualmente. Mas uma coisa é certa, ele é o chip de jogo mais rápido do planeta. O Ryzen 9795RX 3D traz todas as comodidades que esperaríamos de um processador moderno, incluindo suporte para DDR5, PCIe 5.0 e os mais recentes padrões de conectividade USB. A AMD também adicionou gráficos integrados para uma tela básica pela primeira vez, o que é uma vantagem se você precisar solucionar problemas. Os novos chips da série Ryzen 7000 da AMD exigem um cooler volumoso, então planeje um I/O de 240-280 mI ou melhor para obter o melhor desempenho. Você também precisará de uma nova placa-mãe AM5, pois os processadores Zen mais recentes não são compatíveis com versões anteriores, e a memória DDR5 é a única opção. No geral, se você está procurando construir o sistema de jogos absolutamente mais rápido, independentemente do custo, o Ryzen 9795RX 3D é, sem dúvida, o chip de jogo mais rápido disponível atualmente. O último produto da nossa lista é o Intel Core i9-13900K. O Intel Core i9-13900K é uma opção fantástica para usuários avançados, streamers sérios ou jogadores online competitivos, graças ao seu excepcional quantidade de núcleos, compatibilidade com várias motherboards Intel e desempenho superior em jogos por um preço razoavelmente acessível. Ele vem com uma litografia de 7 mm e arquitetura híbrida Raptor Lake, que integra duas microarquiteturas principais para otimizar a carga de trabalho e oferecer um desempenho mais consistente sob tarefas exigentes. Apesar do aumento no número de núcleos e no cache, ele ainda é bastante eficiente e consome menos energia que seu antecessor, embora fique um pouco quente quando usado por longos períodos trabalhando ou jogando. Além disso, ele possui um socket LGA 1700 compatível com motherboards alimentados pelos chipsets Intel das séries 600 e 700. Possui um total de 24 núcleos, incluindo 8 P-cores para taxas de quadros suaves, 16 E-cores excepcionais para melhor desempenho em jogos e multithread, 36 MB de cache L3 para aumentar a eficiência e uma frequência máxima de 5.8 GHz quando não está em overclock. No geral, ele oferece desempenho de um núcleo de ponta e capacidade de resposta multinúcleo premium. Então é uma excelente opção para jogadores tradicionais ávidos ou streamers sérios, embora seja provavelmente exagero para usuários casuais. Ele também oferece suporte a DDR5 até 5.600 MHz, junto com DDR4 até 3.200 MHz para lhe dar mais controle sobre a memória. O Intel Core i9-13900K é um dos processadores mais rápidos atualmente no mercado e oferece uma contagem de núcleos alta, gráficos integrados para melhorar sua jogabilidade e desempenho excepcional de um único núcleo e multithreaded para rotineiramente entregar uma experiência de jogo satisfatória toda vez. Essa é uma escolha excelente se você quer um processador de jogos Intel de ponta, que pode lidar com cargas de trabalho ou títulos exigentes com facilidade. Valeu por assistir, isso é tudo por enquanto, e espero que todos vocês curtam o vídeo. Valeu!